Leide. Convido os irmãos a nos colocarmos em pé. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai bondoso, nesta hora, Senhor, a tua serva vai estar ministrando a tua palavra. Pai querido, fala conosco nesta noite, Senhor. Continue a falar conosco, ó Pai, porque já sentimos a sua presença, já ouvimos a sua voz, ó Pai. Pai querido, usa ela, Senhor, mais uma vez, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Abra, Pai amado, os nossos entendimentos, para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pai querido, fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Seu versículo de número 3. A partir do verso 1, vamos estar lendo alguns versículos, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia, porque naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu que naqueles dias, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começaram a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, eis que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-se. E ele foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel, levantou-se ele e foi e disse: eis-me aqui, porque me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse: Samuel, vai, deita-te. Há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, irmãos? Se sente em nome de Jesus. Já agradecendo ao Senhor por essa palavra, né? Graças a Deus, porque Ele ainda tem falado em nosso meio. O Senhor, Ele já falou grandemente aqui neste lugar. E lá em Apocalipse diz, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Deus, Ele fala, irmão, mas ouvir é diferente de escutar, né? Deus, Ele quer que nós venhamos ouvir a voz dEle. Queridos, Samuel, ele relata a história de um homem chamado Elcana, creio que conhecido por todos aqui. Elcana, ele tinha 2 mulheres, né? Alguns pregadores se dirigem a Penina como a outra na vida de Elcana, mas a gente vê aqui, logo no início do livro do 1 Samuel, que fala que Elcana e as suas 2 mulheres, né? Naquela época, era permitido o homem ter 2 mulheres. Tem um porém: Penina gerava filhos, Ana não. E por causa desse motivo, irmãos, havia ali entre elas uma grande rivalidade. Ana, irmãos, era amargurada e vivia chorando, pedindo a Deus filhos. Aí eu estava pensando, será que Ana queria ter filhos ou Ana queria ser mãe? Eu acho, irmãos, que Ana queria ser mãe.
porque se ela quisesse ter filho, ela não teria dado a Deus, né? Quando você quer muito algo, você não vai entregar. Então, o desejo de Ana era ser mãe para mostrar ali para a rival dela que ela também produzia, tinha filhos. Irmãos, o que nos chama a atenção é que o próprio Deus, ele fechou a madre de Ana. Aí a gente se pergunta o porquê, né, irmãos? É como eu digo, tem muitas perguntas que não vamos obter resposta. Mas uma coisa eu digo, irmãos, em tudo Deus tem um propósito. Todo sofrimento tem uma história, em toda dor Deus tem um propósito. Muitas vezes eu digo assim, eu sou escolhida, ungida, separada do Senhor, eu não vou sofrer, nada de mal vai nos acontecer. Pois bem, Jeremias, ainda no ventre da tua mãe eu te chamei, eu te escolhi, só tem um porém, Jeremias, tu vai viver para fazer a minha obra, nem família tu vai ter. E a gente conhece, irmãos, a história de Jeremias, que não foi fácil para ninguém, né? Mas ele era chamado de Deus, era, irmãos. Então, o chamado de Deus na minha e na tua vida, irmãos, não vai nos livrar das diversidades, não vai nos livrar das provações, pelo contrário. O escolhido, irmãos, ele é conhecido porque, essa semana eu estava falando para o meu filho, você quer saber se você é um escolhido? Aquela vida que você leva sempre diz, sabe, irmãos, quando você pensa que está levantando de um, você recebe outro e assim vai. Esse negócio, irmãos, de que a vida do crente agora é só vitória, é só no louvor, meus irmãos. Você pode ser vitorioso em uma luta, mas logo vem outra, e não há vitória sem luta, amém, irmãos? Então, Ana ali, irmãos, ela vivia chorando, e a Bíblia vem dizer que aquele homem, uma vez por ano, ele subia à casa do Senhor, ao santuário, para adorar o Senhor, e levava consigo as suas 2 mulheres. Só que Ana, irmãos, a oração dela sempre era assim, Senhor, eu quero gerar filhos, Senhor, eu preciso dar o troco de Penina, eu preciso mostrar para a Penina que eu também gero, e também porque ela queria honrar o seu esposo, pois naquela época o homem que não tinha um filho, ele não tinha honra, e tinha que ser filho homem. Então, Ana, irmãos, ela queria porque queria dar essa honra ao esposo dela. Só que, irmãos, um certo dia, quando Eucana sobe a Siló, Ana sobe diferente, igreja. Irmãos, vocês há de concordar comigo que quando você ora muito por uma coisa, você não tem mais palavras. Você não sabe mais nem como orar. E tem momentos, querido, que Deus ele quer que nós mudamos a nossa oração. E Ana muda, irmãos, naquele dia, só que ela não tem mais palavras. O sofrimento daquela mulher, a humilhação era tão grande. Imagina, irmãos, você com uma pessoa 24 horas do seu lado, te provocando. Olha, eu posso dar frutos, você não. Eu gero filhos, você não. Te provocando. Era amargurada de alma aquela mulher, irmãos. E ela ali chega, naquele dia no santuário, só que ela não tinha mais palavras. É quando nós estamos em uma prova muito travada que nós não abrimos a nossa boca. Ana, ela orava, ela gemia, ela pedia socorro de Deus, mas era só no seu coração. Porque os lábios daquela mulher somente se moviam. E o pastor daquela igreja julga aquela mulher de estar embriagada, igreja. Eli, o sacerdote, né, pastor daquele templo, olha para ela e a repreende como se ela tivesse abusado do vinho. Só que Ana, ela resolve abrir o seu coração para aquele pastor e diz, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada. E Ana começa a contar a história dela para aquele pastor. Ela nunca havia a igreja abrido o coração dela. Naquele dia ela se senta com ele e ela começa a falar porque que ela estava daquela maneira. E aquele homem, irmãos, ele se compadece da história de Ana. E ele libera uma palavra, igreja, na vida daquela mulher. Olha o que uma palavra tem o poder de fazer na vida de um homem e de uma mulher, igreja. Eli, igreja, ela vendo ali a história de Ana, ele libera, ele fala, vai e que seja concebido conforme a tua vontade. Irmãos, a Bíblia vem dizer que Ana, que vivia triste, chorosa pelo canto, naquele momento o seu semblante muda. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que ela tomou posse daquela palavra. Ana já estava grávida ali, não, irmãos, mas ela tomou posse. A Bíblia diz que Ana mudou o semblante, e ela que não comia e não bebia, ela passou a comer e a beber. Quando Deus falar, tome posse da palavra dele. Ah, irmã, mas nada aconteceu ainda, não importa, tome posse da palavra dele, irmãos. A Bíblia vem dizer que um homem,
Ele havia ali, através de Deus, profetizado que não ia chover durante 3 meses. Mas quando vem segunda vez a palavra de Deus, Elias, ele vai para o joelho. Só que ele ora, igreja, e nada acontece. E sabe o primeiro sinal que Elias vê mandando o seu homem? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, às vezes, o sinal que você está vendo é muito pequenininho ainda, mas Deus fala para você nessa noite: creia na minha palavra. Tome posse que você já recebeu antes mesmo de Samuel ser gerado. Eli, irmãos, ele falou: vai em paz e te seja concedida. Ali, irmãos, ali Deus, ele já ouviu aquele propósito e Deus liberou a bênção, igreja. Porque é assim que Deus faz na minha e na tua vida, quando nós tomamos posse da palavra dele. O Senhor diz: filha, já aconteceu no mundo espiritual e já está sendo gerado aqui no mundo terrestre. E assim foi, igreja. Ana foi, e ali a palavra do Senhor diz que ela teve com seu esposo e Ana gerou a Samuel. Irmãos, olha que lindo quando eu falo lá no começo que tudo tem um propósito. Enquanto Ana chorava, mulher perseguida, né? Chorava pedindo um filho, o povo de Israel chorava pedindo a Deus um rei. Então, irmãos, eu costumo dizer que Deus, ele costuma unir o útil ao agradável, né? Deus ali, irmãos, por que todo o sofrimento de Ana? Porque Ana, irmãos, quando ela gera ali de Samuel, ela não engravida de uma criança comum. Não era uma criança qualquer, igreja. Era um dos maiores profetas da época que Ana estava gerando. Então, irmãos, por isso, o porquê de tanto sofrimento e perseguição daquela mulher. Toda a história, igreja, é gerada embaixo de muita perseguição e sofrimento. Irmãos, será que se José soubesse, irmãos, o propósito, será que ele teria aceitado? Será que Deus chegasse para José e falasse: olha, você vai passar assim, você vai ser perseguido pelos seus irmãos, você vai ser lançado em uma cisterna, você vai ser vendido. Olha, você vai passar por isso, irmã Gil, você vai chorar. Irmã Gil, vai ter dias que na sua casa você vai gemer, você não vai ter palavras. Será que a irmã Gil ia dizer: Senhor, és-me aqui? Deus, ele não fala, irmão, a caminhada. Ele não te conta dos espinhos, mas ele já escreveu o propósito na minha e na tua vida. E existia um propósito na vida daquela mulher, igreja. Deus, ele sabia o porquê de tudo aquilo, mas Ana não sabia, igreja. Então, quando Ana ali, irmãos, ela resolve mudar a sua oração. O que é que eu disse de mudar a oração? Ana, agora ela já não pede mais: Senhor, me dá. Porque eu preciso, Senhor, honrar o meu marido e mostrar para a menina que eu também gero. Não, Ana diz: Senhor, se tu me deres, eu te entrego, Pai. Senhor, se tu me abençoar, eu coloco para te servir. E faço mais. Ana, ali ela fez um voto com Deus, igreja. Então, irmãos, muitas vezes, Deus, ele não entrega algo para mim e para você, porque ele sonda, irmãos, o coração da irmã Leide. E ele sabe quando esse algo não vai ser para a glória do nome do Senhor. Tem coisas que a gente pede e Deus não dá porque ele sonda. Ele fala: peraí, deixa eu ver, porque Deus, ele vê além, irmãos. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E Deus, ele sabe como que eu vou ser lá na frente. Ele sabe que se ele me der agora, lá na frente eu vou parar. Deus, irmãos, ele sonda o coração do homem antes de entregar a vitória. Então, Deus, ele sabe o que vai ser. Eu vejo, irmãos, aqui, tem uma coluna aqui na minha frente, eu não estou vendo ali atrás, Deus. Então, muitas vezes a gente está orando há tanto tempo por algo, e você fala: Deus, por quê? É porque você ainda não está preparado para receber, irmãos. É porque ainda não é o tempo, ainda não é a hora, né? Ore um pouco mais, insista um pouco mais, que na hora certa ele vai te dar. Deus, ele sonda, e ali, Deus, ele viu sinceridade no coração de Ana. Deus falou, ela falou de coração: ela vai me entregar. E ali, queridos, depois de algum tempo, a gente sabe que Ana, ela dá a luz a Samuel. E por um tempo, igreja, Ana fica ali desfrutando da bênção. Porque Deus é assim, irmãos, ele demora para dar, mas quando ele dá, ele permite que você desfrute da bênção. Ana ficou um tempo ali, igreja, amamentando a Samuel. Ela já não subia a Siló. Mas chegou também, irmãos, o dia de Samuel ser desmamado.
E ali eu creio que Ana, ela ficou muito triste, porque ela tinha que entregar ao Senhor aquilo de mais precioso que ela tinha. Doeu, irmãos, naquela mãe, doeu, mas ela não deixou de cumprir com o seu voto. Ana leva Samuel. A Bíblia vem dizer que todo ano Ana ia visitar Samuel e levava para ele uma peça feita por ela. Samuel, igreja, crescia dentro da casa do Senhor em conhecimento e sabedoria. Samuel, a Bíblia não é clara em dizer a idade aqui quando Deus falou com ele, mas tudo nos leva a crer, irmãos, que ele era apenas um adolescente. Samuel ali junto de Eli, ele ali se deita para dormir e ele escuta uma voz. Só que o texto qual a gente leu, irmãos, diz que Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Sabe o que chamou a atenção, meus irmãos? É que Eli conhecia a voz de Deus. Eli era veterano, igreja. Era sacerdote. E por que Eli, irmãos, não ouviu a voz de Deus? Né? Irmãos, a voz de Deus, quando ele falava naquela época, Davi, em um dos salmos, que eu não me recordo agora qual, ele compara a voz de Deus com trovões. Deus, quando ele falava, irmãos, estremecia tudo. E o quarto de Eli era do lado de Samuel. E por que Samuel ouviu a voz de Deus e Eli não, igreja? Porque o propósito de Deus era com Samuel. Deus já havia rejeitado Eli. Por quê, irmã Leite? Por causa que Deus já havia repreendido Eli e Eli não tinha dado ouvido à voz de Deus. Então, Deus, ele queria, sabe o quê, irmãos? Ensinar Samuel, como que lá na frente ele seria um dos maiores profetas daquela época. Porque, irmãos, embora Eli fosse o sacerdote, Deus não falava direto com Eli. Ele usava os profetas para falar com os sacerdotes daquela época. Como a gente leu aqui, naquela época não tinha visões como hoje. Deus não usava o pregador como ele usa hoje para falar conosco. Ele falava através dos profetas. Então, ali eu entendo, amados, que Samuel ele estava tendo a sua primeira lição de casa. Só que ele não tinha conhecimento de saber que era Deus falando com ele. Então, ele achava que era Eli. E ali, amados, a palavra vem dizer aqui aonde nós lemos que antes da lâmpada de Deus se apagar, a voz do Senhor vem e chama Samuel, Samuel. Irmão, a lâmpada de Deus se apagar é porque depois daquele tempo ali, irmãos, ia haver um tempo de uma grande escassez, aonde Deus não ia mais falar com aquele povo. Aonde Deus, irmãos, a presença dele iria ser retirada daquele lugar. Então, a lâmpada de Deus, irmãos, ainda estava acesa. Deus ainda estava ali. Deus ainda estava falando, porque a igreja ainda tinha um ali que era sincero naquele lugar. Ainda tinha um ali, irmãos, que não havia se contaminado com os pecados dos filhos de Eli. Ainda tinha um ali, irmãos, que ainda pretendia fazer as coisas com sinceridade para Deus. E Deus, ele vem e se revela a Samuel. E Samuel, inocente, igreja, sem entender a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus ele fala conosco e nós não entendemos a voz de Deus, igreja. Nós não deciframos a voz de Deus, igreja. Irmã Leide, é mentira. Não, irmãos, é verdade. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes não, sempre. Tem crente, irmãos, que não entende a voz de Deus. Aí eu te pergunto nessa noite, a que voz você tem dado ouvido? Qual a voz você tem dado ouvido nessa noite? Porque muitas vezes, irmãos, eu escuto o patrão, eu escuto o esposo, eu escuto a amiga, eu falo no WhatsApp, mas quando Deus fala comigo, irmãos, o meu ouvido está como o do Eli, agravado. Ele não ouviu a voz de Deus porque o ouvido dele já estava gravado, igreja. Porque o meu e o teu pecado nos faz divisão de Deus. Quando eu peco, Deus ele não me ouve, ali, louvado seja Deus, a aliança de Deus para com ele já havia a igreja partido. Deus já não tinha mais obra com Eli naquele lugar. Por isso Deus não se revela para Eli, se revela assim para Samuel. E ali, irmãos, a primeira lição, a primeira missão de Samuel era algo muito duro, igreja. Imagina você ainda uma criança, chegar para o seu pastor e dizer, olha meu pastor, Deus manda te dizer assim, assim e assim. Samuel não queria falar, irmãos. A Bíblia vem dizer que Samuel ficou triste, porque Deus, através daquela criança, havia dado a sentença que iria acontecer na casa de Eli. Só que Eli, igreja,
apesar dos seus pecados e da sua desobediência, ele era humilde o suficiente para saber o que Deus queria falar com ele. E Deus disse, fala, Samuel. E Samuel ali falou, e não demorou muito tempo, irmãos, para se cumprir ali na casa de Eli o decreto de Deus. Porque, irmãos, Deus, ele nos alerta, Deus, ele nos fala. Mas se a gente desobedecer a Deus, igreja, o castigo vem, igreja. Muitas vezes, irmãos, a gente prega o amor de Deus, mas muitos têm esquecido que Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, igreja, mas ele também é justiça. E se tem uma coisa, queridos, que desagrada a Deus, é a desobediência. Quando a irmã Roberta me fez esse convite, eu falei, Senhor, eu vou pregar o quê, Pai? Depois de tanto tempo sem pregar a tua palavra. Mas, irmãos, eu creio que não foi Deus, mas não foi o homem, mas foi Deus que me fez uma promessa, que eu pregaria a sua palavra, igreja. Embora muitas vezes a gente como filho, irmãos, uma hora você vai ser muito usado e outra hora você vai ser pouco usado, mas isso não é motivo para você parar. Isso não é motivo para você entregar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Irmãos, a minha e a tua dor não é motivo para nós deixar de querer de fazer a obra de Deus, igreja. Porque tudo tem um propósito. Eu não sou melhor do que Ezequiel, igreja. Que Deus falou, Ezequiel, reprime a tua voz de choro. Ezequiel estava de luto. Deus falou, chega, agora vai lá e prega a minha palavra. Porque para tudo, irmãos, tem um tempo. Tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de sorrir. Eu vejo Deus tão lindo, igreja. Na sua generosidade, ele não deixa a gente sofrer o luto muito tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente entra em um buraco que a gente não sai mais. Quando Moisés morreu, Deus deu 30 dias para o povo chorar a morte do seu líder. Chegou um tempo que Deus falou, chega, Josué, meu servo morreu. Esforça-te, tem de bom ânimo, Josué. Ele morreu, o propósito dele aqui na terra já se encerrou. O negócio meu agora é contigo, Josué. Levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo, filho meu. Da maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Será que Josué estava como, igreja, quando Deus falou assim com ele? Igual a irmã Leide, prostrada, cabisbaixo, achando que o mundo acabou. Não, irmãos. Nós temos que saber receber o não de Deus também, né? Porque quando Deus faz algo bom na nossa vida, a gente se alegra. Mas a vontade de Deus, igreja, é perfeita e agradável. Em toda dor, Deus tem um propósito, irmãos. Só que Deus, ele quer que nós venhamos reconhecer a voz dele. Para quando ele falar conosco, irmãos, a gente saber que é ele que está falando. A Bíblia está munida de homens que Deus falou e ouviu. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Abraão, irmãos, conhecido como nosso pai na fé, ele ouviu a voz de Deus e mesmo sem saber o destino, ele obedeceu e ele foi. Só que tem um porém, irmãos. Lá na frente, Abraão vai ouvir o homem. Abraão decide dar ouvido a Sara, igreja. E quando Abraão decide dar ouvido a Sara, ele entristece Deus. E Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. Ouviu a voz do homem. Não fui eu que mandei Abraão tu deitar com Agar. Tu ouviu a voz de Sara. Deus podia ter falado, irmão Juscelio, eu estou de mal de você, né? Não, Deus é sábio, simplesmente ele se cala. Glorifique a Deus se Deus ainda está falando com você. É porque ele não está, igreja, triste com você. Porque Abraão, igreja, ele toma um rumo que não foi o rumo que Deus escreveu para ele. Ele escuta a voz do homem e Deus se cala. E o silêncio de Deus machuca, igreja. O silêncio de Deus dói, igreja. Mas eu quero dizer para você que o silêncio de Deus, dos dois, um. Quando Deus se cala, ou ele está trabalhando em meu e teu favor, ou eu desobedeci a Deus e ele está triste comigo. Só que não fique esperando Deus se revelar e dizer, olha, irmã Maria, eu estou triste com você. Você ouviu a voz do homem e você não ouviu a minha voz. Não, igreja. Senhor, torna os meus ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz. Qual a voz você tem dado ouvido nessa noite? É a voz do inimigo ou é a voz do Espírito Santo?
tem uma diferença, igreja. Deus, ele fala suavemente. Só que o inimigo, ele fala forte. E às vezes é mais fácil a gente ouvir a outra voz. Sabe, igreja, a passagem do profeta velho e do profeta novo? Acho que aquele homem falou, imagina, o profeta velho não vai mentir. Irmãos, quando Deus, ele se apresenta a Maria, ele se apresenta através de um anjo. Maria, a mãe de Jesus, é uma das pessoas que ouviu a voz de Deus. Já para Moisés, Deus fala através de uma planta. Deus fala com cada um, ele se revela do jeito que ele quer. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Eu sou. Eu falo com quem eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, porque eu sou. Quem é o eu sou, igreja? É aquele que fala através de um animal, é aquele que fala na planta, é aquele que fala através do anjo, é aquele que te visita no sonho. Ou seja, quem somos nós para dizer como Deus deve falar conosco? Senhor, usa a irmã para falar comigo, irmãos. Muitas vezes a gente pede, mas Deus não fala naquele dia. E quando você esquece, Deus vai lá e se revela e fala com você, não é assim, igreja? Então, queridos, aprenda a dar ouvido à voz de Deus nessa noite. Peça que o Espírito Santo torne os seus ouvidos sensíveis, para que você possa ouvir, irmãos, a voz do Senhor, amém? Irmãs, ainda dentro do meu tempo, eu queria pedir para a irmã louvar com as irmãs, amém? Um louvor? E nesse louvor, meus irmãos, peça ao Senhor que Ele venha tornar sensível, irmãos, os nossos ouvidos. Irmãos, sabe o que torna o ouvido do homem sensível? É a intimidade, é como eu falei aqui a semana passada, igreja. Muitas vezes a gente pensa que é o suficiente vir à igreja, sentar, ouvir a palavra. Não, irmãos, nós precisamos ter um particular com Deus. Cada um, irmãos, aqui tem uma fonte a qual Deus usa para falar com você. Eu tenho uma bispa que eu ouço muito a pregação dela ali no celular. Porque nem todo dia a gente tem culto, irmãos, mas é importante todo dia você ouvir a voz de Deus. E sempre que eu preciso de resposta, Deus, Ele envia através dessa serva, igreja. Inclusive, o que eu ia passar, Deus já havia me falado. Só que, muitas vezes, irmãos, a gente está esperando Deus usar alguém sapateado no barulho, e Deus, Ele quer falar na mansidão. O mesmo Deus, querido, que está na brisa, Ele está no barulho, Ele está no relâmpago, e a voz dEle, igreja, quando fala, todos têm que obedecer, irmãos. Ele é aquele que dá ordem à tempestade, e a tempestade se acalma. Amém, igreja? Então, as irmãs agora vão estar adorando ao Senhor. Feche os seus olhos e medite, irmãos, na letra deste louvor. Amém? Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir,
tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Que possamos ouvir a tua voz. Ouvimos a voz do médico, do homem, Senhor, mas não estamos atentos para ouvir o teu falar. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atento ao teu falar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é mas se eu te eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Amém, irmãos? Então, que você venha dar ouvido à voz de Deus, amém? Eu não sei que voz você tem ouvido nessa noite, quem sabe você tem ouvido o seu amigo, a sua colega de trabalho. Não, irmãos, dê ouvido somente à voz do Senhor. O homem, igreja, ele queria desobedecer a Deus e queria ir por outro caminho. Deus precisou usar a jumenta para falar com ele, para dar o livramento. Deus, ele vai usar meios para falar. Quando ele vê que você está indo pelo caminho errado, Deus, ele vai usar meios para te parar. Porque Deus, ele é Deus de livramento, igreja. Mas para Deus falar conosco, querida, é preciso o nosso ouvido estar atento
a voz do Senhor. Ele tinha muito conhecimento, mas não é o nosso conhecimento que vai nos fazer ouvir a voz de Deus, igreja. É a nossa intimidade com Ele, amém? A voz de Deus bradou naquele lugar, mas o sacerdote, ele já não mais ouvia a voz de Deus. Deus queria falar com o menino Samuel, amém? Esteja atento para quando Deus te visitar, você ouvir e entender a voz de Deus. Agradeça a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.